Falar sobre o pensamento é importante e é algo que mexe com o nosso coração e com tudo, porque a mente controla tudo, né? A importância dos nossos pensamentos. Se a gente pensa, a gente está querendo uma coisa, a gente pensa e planeja, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, trabalho para que você consegue. Aí você vê um negócio e fala assim, é difícil demais, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí a sua mente vai para esse lado e acaba que você chega a essa conclusão de que não consegue mesmo. A mente, muitas vezes, faz toda a diferença. A palavra de Deus nos convoca a ter a mente de Cristo. A palavra de Deus tem várias passagens, vários versículos bíblicos para nos falar sobre a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que a gente pense as coisas. Paulo escrevendo diz: pense nas coisas que são do alto, aonde Cristo vive. Pense naquilo que é de Deus. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele escrevendo outra carta, ele diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A gente não pode se conformar. Ele disse: não vos conformeis com este mundo, não pense igual todo mundo pensa. Não tenha a cabeça de todo mundo, porque de todo mundo está sendo moldado por um sistema horrível. Você tem que ter a sua mente renovada por Cristo em Deus. Você tem que ter uma mente diferenciada. Você tem que ter a sua mente, exercitar na sua mente pensamentos e coisas boas. Você sabe que a pessoa que só pensa coisa ruim, só lê coisa desagradável, só vê notícia ruim o tempo todo, ela vira uma pessoa negativista, pessimista, desanimada, não é? A Bíblia fala que nós devemos pensar em coisas boas, que nós devemos trazer à memória. Em Provérbios diz: quero trazer na memória o que me pode dar esperança. Olha, eu quero só trazer na minha mente, na minha memória, o que me pode dar esperança. Para que eu vou ficar lembrando de coisa que me traz tristeza? Para que eu vou ficar enchendo a minha cabeça, lembrando de coisa que as pessoas me falou que me botou para baixo, que me desanimou? Para que eu vou ficar enchendo a minha cabeça, lembrando de coisas que me faz pensar que tudo é difícil demais, ou que trazendo só problema, dor, sentimentos, mágoa, relembranças ruins? Para que eu vou botar isso na minha cabeça? Nós temos que planejar e controlar, administrar os nossos pensamentos. A gente precisa colocar a nossa mente em Cristo. E a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala sobre a batalha espiritual e a necessidade da oração, ele fala que nós temos que colocar o capacete da salvação. Quando fala da armadura de Deus, uma das partes dessa armadura de proteção para nós é o capacete da salvação. O capacete guarda o quê? Toda a sua cabeça, guarda os olhos, que o capacete, né? Os soldados tinham aquilo para proteger, para a lança não pegar nos olhos, não atingir. Então, era um negócio totalmente protegido. A nossa mente tem que ser protegida. Os nossos olhos, a Bíblia diz que os nossos olhos são as janelas da alma. Aquilo que eu deixo os meus olhos ficar vidrado, vendo, focado, entra na minha mente, desce para o meu coração. Então, presta atenção. O que você está olhando na televisão, no WhatsApp, no TikTok, no Facebook o tempo todo? O que você passa tempo vendo? O que você gasta seu tempo e sua energia prestando atenção e ouvindo o quê? O que você deixa entrar nos seus ouvidos? Vai para a mente e para o coração. Nós temos que saber selecionar, administrar o que eu deixo entrar, o que eu quero que fique dentro de mim. E eu sou responsável de escolher isso. Você é responsável, você pode escolher. Você pode escolher ouvir uma mensagem evangélica, a palavra de Deus, o hino de louvor e adoração, ou ouvir porcariada, ouvir imoralidade, ouvir notícia ruim, ouvir gente falando fofoca, gente falando mal dos outros, ficar no Facebook vendo fofoca de um e de outro, o que um está fazendo, deixando de fazer, se meter na vida dos outros pela internet.
eu posso escolher o que eu faço com a minha vida, com a minha mente, com o meu coração. Eu tenho escolha, tem muita coisa boa para me colocar dentro de mim. Tem muita coisa boa para me ocupar a minha mente. E a palavra de Deus nos orienta a isso, a ocupar nossa mente com coisas boas. Vamos ler o que Paulo escreve. Eu vou ler aqui o texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, que é o texto de hoje do presenteário. Filipenses é uma carta de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para essa cidade, para esse povo da cidade de Filipo. Paulo estava preso, ele estava na cadeia por causa dele pregar o evangelho. E de dentro da cadeia ele escreve para essa igreja lá em Filipe, porque ele tinha passado por lá, pregado o evangelho, muita gente tinha aceitado Jesus e começado a andar com Jesus e serem servos de Deus e discípulos de Jesus. Então, Paulo escrevia cartas para aconselhar eles, para eles permanecer firmes, para eles estarem juntos, para eles serem vencedores com Jesus e andar com Jesus. Então, uma parte da carta, no capítulo 4, verso de 8 e 9, fala assim: quanto ao mais, já é o final, o último capítulo da carta, já é o encerramento da sua carta. Quanto ao mais, ou seja, concluindo, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, vamos rever esse negócio aqui. O que é que tem que ocupar o meu pensamento? Tudo que é verdadeiro. Então, não vou ficar dando ouvido para mentira. Não vou ficar dando ouvido para mentira. E hoje está difícil, que a internet, a mídia, é mentira para todo lado. Você tem que saber escolher o que você está vendo e ouvindo. Tudo que é verdadeiro, eu vou deixar entrar no meu coração, na minha mente. Tudo que é honesto, coisa boa, coisa pura, honestidade, transparência, sinceridade, né? Aquilo que eu já sei que tem falsidade, engano, corrupção, mentira, para que eu vou perder meu tempo? Não é? Para que eu vou deixar encher meu coração daquilo? Olha, gente, o tal das novelas, quanta porcariada, e o povo se alimenta a alma deles só com essas porcariadas, ao invés de dar tempo às coisas de Deus. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, que é correto, que é o certo, é isso que tem que estar na minha cabeça. Tudo que é puro, coisa que é puro, que é de Deus, que é sincero, que é honesto, que é verdadeiro, coisas boas. Eu tenho que encher a minha mente daquilo que é bom. Tudo que é amável, coisas agradáveis, coisas amáveis, lembrar de gente que me trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, alguém que estendeu a mão na hora que eu precisei, alguém que me mandou uma mensagem que chegou no meu coração, que me animou, que me encheu de fé, de esperança, alguém que foi agradável, não é? São esses momentos que eu tenho que trazer na minha mente, no meu coração. Eu não tenho que ficar pensando em coisa ruim. Mas você já viu como é que é fácil pensar só no que é ruim? Você já viu como é que o ruim, as lembranças negativas é que mais fica no coração? A gente não guarda as boas lembranças? A gente não fica parado repensando, revivendo bons momentos? Mas a gente fica parado repensando, remoendo momentos ruins que marcaram a gente negativamente. A palavra de Deus está dando uma dica para nós aqui muito importante. Aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, que é bom, que tem boa reputação, é isso que eu tenho que deixar entrar no meu coração. Aquilo que, se tem alguma coisa que é virtude, que é coisa boa, de princípios, de valores, valores de Deus, de princípios de Deus, da palavra de Deus, coisas virtuosas, qualidades, gente de qualidade, gente boa, é sobre isso. É esses assuntos, essas coisas que eu tenho que encher minha mente, meu coração e minha vida. Coisas em que há louvor, alguma razão para eu louvar, para eu admirar, para mim dar uma palavra de elogio.
essas coisas boas que merecem ser aplaudidas, o bem feito, aquilo que as pessoas estão fazendo de bom para o outro. Vamos falar daquilo que está se fazendo de bom. A gente só fala daquilo que as pessoas estão fazendo ruim. A gente gasta tempo falando do que roubou, do que passou, do que matou, do que destruiu, do que fez. A gente passa muito tempo falando de coisa ruim. E a gente não passa tempo para falar de coisas boas que outra pessoa fez, de coisas boas que você viu, de coisas interessantes que você viu acontecer. A gente dá ênfase no que é ruim e negativo. A palavra de Deus está nos orientando que a nossa ênfase, o nosso foco, a nossa atenção precisa ser naquilo que é bom. A palavra de Deus está dizendo aqui, nisso, nessas coisas boas, nisto pensai. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes de mim, Paulo está dizendo, vocês aprenderam comigo, eu estive aí, eu preguei, eu ensinei a verdade de Deus, eu vivi com vocês, comi junto, trabalhei junto, morei aí, vocês viram minha atitude, meu comportamento, meu exemplo de vida, a minha postura como cristão, como discípulo de Jesus, vocês me conheceram de perto, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem a minha dignidade, o meu comportamento em Cristo, o meu bom exemplo e testemunho. Então, aquilo que vocês aprenderam comigo, que vocês receberam da minha parte, aquilo que vocês ouviram de mim falando, pregando, ensinando, aquilo que vocês viram, aquilo que vistes em mim, que não é só ouvir coisa bonita, que a gente tem que ouvir, mas também tem que ver a prática, a atitude das pessoas, não é? Esses dias eu encontrei com uma amiga que me falou de um cara que a gente conheceu, que era isso, que era aquilo, que era pregador, que fazia, acontecia, mas que abandonou a mulher com os filhos, juntou com outra, fez, aconteceu, rabou. Agora disse que está pregando na internet e tem não sei quantos mil seguidores. Falei, pregar na internet é fácil, porque ninguém está vendo o que ele faz, como é que ele vive, qual é a prática da vida dele, o exemplo de vida dele, é só palavra. Paulo está dizendo aqui, aquilo que vocês ouviram falar, mas que vocês viram a minha prática, vocês presenciaram o meu exemplo de vida, vocês sabem quem eu sou. Aquilo que vocês aprenderam, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Isso fazei, faça igual. Pode me seguir, pode ser meu exemplo, o meu seguidor, porque eu estou seguindo Jesus e vocês me seguindo, vai seguir Jesus também. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Vocês fazendo isso, guardando a sua mente, o seu coração, com coisas boas, e fazendo aquilo que eu estou fazendo, que eu estou fazendo é servir a Jesus. Vocês vão, então, encontrar a paz que vem de Deus. O Deus de paz vai estar convosco. Que palavra linda de Paulo, que conselho. Essa carta de Paulo aos Filipenses, ele escreveu para falar sobre a alegria que temos que ter em Deus, apesar dos problemas e ter dificuldades. Ele disse, eu estou em cadeia, eu estou preso, mas eu estou feliz porque eu estou preso por amor a Deus, por causa de Jesus. E mesmo preso, a palavra de Deus não está presa, porque eu estou aqui preso, mas eu escrevo as cartas e mando, e a palavra de Deus está indo. E as cartas de Paulo se compõem hoje, a maior parte do Novo Testamento, são as cartas dele, que ele, dentro da cadeia, escrevia a palavra de Deus. Então, queridos, eu quero também ler Coríntios, que é outra carta de Paulo. Ele escreveu também para a igreja que estava na cidade de Corinto. E na Bíblia tem duas cartas. Primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Corinto. Então, são duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. É uma cidade na Grécia. Lá em Corinto, Paulo pregou, falou, ensinou, mostrou a verdade. Os gregos eram tão cheios de mitologia, de falsos deuses, de tantas coisas. Paulo chegou lá falando de um Deus, o Deus verdadeiro e o seu filho Jesus. Muitas pessoas aceitaram a mensagem do evangelho e se tornaram seguidores de Jesus. Paulo ficou ali muito tempo pregando, ensinando e vivendo em Corinto.
Depois da cadeia, ele manda carta para também orientá-los a viver e andar com Deus e estar na presença de Deus. Então, olha, que ele escreve em 1ª carta de Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. As coisas de Deus parecem meio fora desse mundo. Não é normal. Como é que você entende como normal? Jesus falar assim, olha, ora pelo seu inimigo, ora por quem te persegue. Se alguém te bater nesse lado, você oferece o outro lado. Não tem lógica. A gente fala, não é coisa desse mundo, parece loucura, isso não existe. Parece loucura as coisas de Deus. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, da palavra de Deus, são coisas espirituais, são ensinamentos espirituais e, portanto, precisamos do Espírito Santo de Deus no nosso coração para nos dar entendimento, discernimento e compreensão das verdades de Deus que Deus quer ensinar para nós. E Paulo continua dizendo, mas aquela pessoa, aquele que é espiritual, discerne bem tudo. Aquele que anda no Espírito, que conversa com Deus, que ora, que quer aprender, que está lendo, que está buscando conhecer a Deus, o Espírito de Deus começa a falar com você, começa a te ensinar e te dar discernimento. Aquele que é espiritual discerne. Discernir é entender, compreender o que Deus está falando. Aquele que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ele consegue entender as mensagens de Deus, o recado de Deus para o coração dele. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que conheceu a mente de Deus? Para que nós possamos instruí-lo ou agradecê-lo. Quem é que conheceu a mente de Deus? Ninguém. Deus sempre existiu e a mente dele, a mente de Deus é a mente de Deus. Ele sabe tudo, tudo pode, tudo crê, tudo vê, tudo sabe. A mente de Deus perfeita, maravilhosa. E Paulo está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Em outra passagem bíblica, ele fala, ele manda que nós busquemos a ter a mente de Cristo, até que a mente de Cristo seja formada em nós. Paulo está dizendo, olha, para a gente conhecer a palavra de Deus e buscar andar com Deus e buscar aprender de Deus cada dia mais e permitir que a palavra de Deus vá formatando a nossa maneira de pensar. Você entende a linguagem de computador, de formatação, de programação? Pois nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar todo dia no nosso coração, todo dia na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, e deixar a nossa mente ser formatada, ser programada pela palavra de Deus, pela presença de Deus. E aí nós vamos ter a mente de Cristo. Nós vamos ter uma mente espiritual que entende as mensagens de Deus, que discerne a palavra de Deus, que tem a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, e a sabedoria vem do temor a Deus. Então, quando nós temos esse temor de Deus e nós buscamos conhecer a Deus e andar com Ele, e quando você vai ler a Bíblia, você ora, fala, Espírito Santo, o Senhor que escreveu esse livro, o Senhor que deu sabedoria, inspirou homens inspirados pelo Senhor para escrever. O Senhor é o autor, o Espírito Santo é o autor principal da palavra de Deus. Espírito Santo, vem, fala comigo, me ensina essa palavra, me faz entender o que eu estou lendo, me ajuda a compreender o que eu estou lendo. Espírito Santo, fala no meu coração hoje pela palavra, eu quero ouvir tua voz. Ora antes de ler a Bíblia, pede para Deus isso, e você vai ver que coisa linda, Deus começa a te dar entendimento, discernimento das coisas de Deus. E a palavra de Deus, maravilhosa que ela é, vai formando o nosso coração, a nossa maneira de pensar. E com o tempo a gente já não pensa as coisas só de acordo com o que a Virgínia quer, a Virgínia pensa, mas agora o que é que Deus quer? O que é que Deus pensa sobre esse assunto? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou querer saber primeiro, para depois eu dirigir, moldar as minhas atitudes, as minhas opiniões em cima de qualquer assunto. Primeiro eu vou saber o que é que Deus fala na sua palavra sobre esse assunto.
Então, nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter essa busca de Deus com sinceridade de coração, pedindo ao Senhor para moldar o nosso pensamento, porque o nosso pensamento faz toda a diferença, até para a nossa saúde física. Uma pessoa que só... O que é o problema maior de uma depressão? É aqui, ó. É na mente. A batalha da depressão está toda na mente. Ela não é nem o físico, mas a mente fica tão doente, com pensamentos tão sofridos, tão deprimidos, tão para baixo, inferioridade, preconceito, às vezes pessoas que se sentiram abandonadas, traídas, esses pensamentos todos vão botando a pessoa tão para baixo, a mente dela está tão negativa com essas coisas, que ela não consegue mais força. O corpo fica doente, não consegue mais reagir, não consegue mais pensar, não consegue mais ter ânimo para fazer nada. A mente é uma coisa tremenda que Deus criou. Então, é Ele que criou a nossa mente, Ele sabe melhor que ninguém como é que ela funciona. E se Ele, da sua palavra, está dizendo, enche a sua mente de coisa boa, honesta, agradável, aquilo que dá esperança, traz na memória, enche sua mente de coisa boa, enche o seu coração de coisa boa, canta louvores, põe música, ora, lê a palavra, faz aquilo que enche o seu coração de coisas de Deus, porque a sua mente vai ser moldada por Ele, e você vai encontrar nele essa força que a gente precisa para o dia a dia, para caminhar, para fazer as coisas, para trabalhar, até para ter projetos de trabalho, de investimento, seja qual for a área que você trabalha, de como abençoar. Olha, eu sou professora de criança de 3 anos de idade, 3 a 6 anos. Eu oro pelas minhas crianças, eu abençoo elas. Eu estou com um piquititinho lá de 3 aninhos, que pensa numa criança difícil. Difícil. 20 crianças na sala de aula, ele consegue tirar todo mundo do sério, consegue fazer um carnaval na sala de aula, se eu deixar, né? Só que ele tem uma professora que não deixa. Então, mas é uma situação, 3 anos de idade, eu sei que essa criança, ela só é a consequência de pais que não têm limites, que não sabem dar limite, que não sabem disciplinar, ensinar. Coitada dessa criança, está perdida no espaço. E ela não sabe se relacionar com os outros. É batendo, brigando, mordendo, xingando, dando pontapé. O troço dele é tudo da pá virada. Primeira reação dos outros professores com a diretora: manda sair da escola, manda eles procurar outra escola, nós não queremos aqui. Falei, gente, nós temos que dar uma chance, a criança acabou de começar a aula agora. Nós temos que trabalhar com essa criança, a criança precisa de ajuda. Não podemos simplesmente jogar ela fora porque ela não presta e vamos pegar só os que é bom. Essa é que mais precisa de nós. E eu comecei a orar por essa criança e, claro, trabalhar, conversar, ensinar, mostrar, com toda paciência, né? Ele me bate, me chuta, você tem que ver, o negócio é sério. Mas é uma criança que está com a ação dela gritando socorro, porque o mundo dessa criança está todo tipo de cabeça para baixo. E eu estou trabalhando com essa criança e orando. Deus faz diferença em todas as áreas da nossa vida. Hoje esse menino teve o dia melhor de todos, ele não deu um chute, ele não deu nem uma mordida em ninguém, ele não bateu em ninguém, ele teve uns momentinhos que ele ficou meio agitado, mas conseguiu conversar, ele conseguiu controlar. Para uma criança de 3 anos, foi um sucesso. E eu sei que Deus pode transformar o coração dessa criança nessa situação. Quando a gente ora e a gente acredita e a gente trabalha em torno disso e pede a ajuda de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Deus pode todas as coisas. Então, por mais difíceis que sejam situações que você está enfrentando na família, no trabalho, na vizinhança, ora, fala com Deus, a oração muda tudo. A oração muda tudo. Deus pode mudar situações. Primeira coisa que ele vai mudar é o seu coração e a sua mente, de como ver o problema. Não olhe para o problema só do ponto de vista humano, como disse Paulo. A pessoa humana, natural, só discerne, não consegue entender nada espiritualmente.
olha e pede, Jesus, me ensina a olhar para esse problema, para essa situação, com os teus olhos, do ponto de vista espiritual, não do meu natural. Me ensina a ver de maneira diferente essa situação. E você começa a orar pela situação e Deus começa a te dar a graça de ver, de encarar o problema de outra maneira. Então, a primeira pessoa que Deus vai mudar não é o problema, é você, como você encara o problema. E aí, então, Deus alcança e faz os milagres que Ele precisa fazer. Queridos, o nosso pensamento é muito importante. A sua mente, o seu coração. O que é que você está deixando entrar? O que é que você está deixando? O que é que você está ouvindo, vendo? O que é que você está enchendo o seu coração? Tão precioso o nosso coração, a nossa mente, órgãos tão valiosos, e a gente encher de lixo? Pensa bem, não vale a pena. Não ponha lixo no seu coração. Não admite lixo. Imoralidade, pornografia, gente, coisa com duplo sentido. O Brasil é cheio disso. É coisa que não vale a pena. É lixo. Cheira mal. Enche a sua cabeça, a sua mente de porcaria só. Não vale a pena. Enche o seu coração daquilo que é de Deus. Faz da sua mente e o seu coração um lugar de bênção, de pensar de coisa boa. Deus vai te abençoar e vai transformar e mudar a situação e a história da sua vida. Pode confiar no que eu estou falando, né? Eu que estou falando é a palavra de Deus é verdade, não volta vazia, ela funciona. Então, fica aí a mensagem para o nosso coração hoje, para a gente guardar a nossa mente e o nosso coração. Cuidado com o que você está deixando entrar na sua mente e no seu coração, porque isso faz toda a diferença da maneira de você encarar a vida, as dificuldades, as situações, por mais difícil que ela seja. Bom, Deus abençoe a palavra dele no nosso coração hoje. Que ele abençoe o seu coração. Te dê graça de saber fazer uma faxina aí na mente, tirar o que não presta, jogar fora, faz uma faxina geral, uma limpeza, pede o Espírito Santo para entrar e limpar, purificar, e enche de coisa boa, para que nossa mente seja como a mente de Cristo. Amém.